Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais épicas e famosas de todos os tempos, a Guerra de Troia. É uma saga incrível, cheia de deuses, heróis lendários e, claro, uma das maiores estratégias militares que o mundo já ouviu falar. Essa imagem icônica do cavalo de Troia já nos joga a pergunta principal na cara. Como é que um conflito brutal, que se arrastou por uma década inteira, foi decidido não pela força, mas por um presente? É exatamente isso que vamos destrinchar aqui, peça por peça, desde a origem divina da treta toda até o legado que essa história deixou e que dure até hoje. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa entendendo as causas da guerra, que envolvem tanto deuses quanto humanos, depois passamos pelos 10 longos anos de cerco, aí, claro, analisamos a grande armadilha do cavalo, vemos a queda da cidade e as consequências disso tudo e, para fechar, tentamos separar o que é mito e o que é história de verdade. Ok, vamos para o começo de tudo. Porque, olha, a Guerra de Troia não começou com exércitos marchando num campo de batalha. A faísca inicial foi algo, digamos, bem mais complicado. Uma mistura explosiva de vaidade divina com paixão humana. Acredite se quiser, tudo começou numa festa de casamento no Olimpo. Eris, a deusa da discórdia, ficou possessa por não ter sido convidada e resolveu causar. Ela jogou uma maçã de ouro no meio da festa com um bilhetinho: a mais bela. Imagina a confusão. Hera, Atena e Afrodite na hora começaram a brigar pela maçã. Zeus, muito esperto, pulou fora de seu juiz e passou a batata quente para um mortal, Paris, um príncipe de Troia. Cada deus ofereceu um suborno, mas a promessa de Afrodite foi imbatível: o amor da mulher mais linda do mundo. Paris entregou a maçã para ela e, com isso, selou não só o destino dele, mas o de toda a sua cidade. E essa mulher prometida era Helena. Só que tinha um pequeno detalhe: ela já era casada com Menelau, o rei de Esparta. Numa visita a Esparta, Paris, cheio de paixão e com a promessa da deusa na cabeça, levou Helena para Troia. Se foi um rapto ou se ela fugiu com ele, as histórias antigas não concordam, mas o resultado foi o mesmo: um rei espartano humilhado e com sangue nos olhos que chamou seu irmão, o poderoso Agamenon, e todos os reis gregos para uma guerra de vingança. E foi assim que uma paixão proibida acendeu o pavio da guerra. O que ninguém esperava é que o que viria a seguir não seria uma batalha rápida, mas sim uma década de guerra brutal, um impasse sangrento. Uma frota grega gigantesca, com mais de 1000 navios, atravessou o mar e cercou a cidade de Troia. Mas Troia era osso duro de roer. Suas muralhas, segundo a lenda, foram construídas pelos próprios deuses. Eram impenetráveis. E assim foi, por 10 longos e cansativos anos. Os gregos acampados do lado de fora, com batalhas sangrentas acontecendo nas planícies, mas sem nunca conseguir invadir a cidade. E olha, essa guerra não era só dos mortais, não. Os próprios deuses do Olimpo tomaram partido e o campo de batalha virou um tabuleiro de xadrez divino. Do lado dos gregos, você tinha a força quase invencível de Aquiles e a astúcia de Odisseu, com o apoio de deusas vingativas como Atena e Hera. Do outro lado, defendendo Troia, a nobreza de Heitor e a beleza de Paris, protegidos por Afrodite, Apolo e até pelo próprio deus da guerra, Ares. Esse impasse de uma década cobrou um preço terrível dos dois lados. Os maiores campeões começaram a cair. Patroclo, usando a armadura de Aquiles, foi morto pelo príncipe Heitor. Aquiles, cego pela fúria e pela dor, caçou e matou Heitor num dos duelos mais famosos da literatura. Mas a glória de Aquiles durou pouco. Uma flecha, atirada por Paris e guiada pelo deus Apolo, atingiu seu único ponto fraco, o calcanhar, e acabou com a vida do maior guerreiro grego. Com os maiores heróis mortos e o moral lá no chão, parecia que a guerra nunca ia acabar. Foi aí que a força bruta deu lugar a um único e brilhante ato de enganação. Depois de 10 anos de perdas, a questão para os gregos era clara e desesperadora: como vencer um inimigo que não podia ser derrotado em combate direto? A força bruta não era mais a resposta. Era preciso pensar fora da caixa. A solução veio do mais esperto de todos os gregos, Odisseu. Ele percebeu que, se eles não conseguiam derrubar os portões de Troia pela força, eles teriam que usar a malandragem para que os próprios troianos abrissem os portões por dentro. O plano de Odisseu foi uma obra-prima de guerra psicológica. Os gregos construíram um cavalo de madeira colossal, supostamente uma oferenda para a deusa Atena, para garantir uma viagem segura de volta para casa. Eles fingiriam que desistiram da guerra, pegariam seus navios e sumiriam no horizonte. Dentro do cavalo, Odisseu e seus melhores homens esperariam.
um espião ficaria para trás para contar uma história bem convincente e persuadir os troianos a levarem o presente para dentro de suas muralhas. Essa estratégia foi tão marcante, mas tão marcante, que deu origem a uma expressão que a gente usa até hoje: presente de grego. É exatamente para descrever isso, um presente que parece ótimo, mas que na verdade esconde uma cilada, uma intenção bem maliciosa. Os troianos, ignorando os avisos dos seus próprios sacerdotes, aceitaram o presente. O plano funcionou perfeitamente, mas a vitória que veio depois foi manchada pela brutalidade, trazendo consequências terríveis tanto para os vencidos quanto para os vencedores. Naquela noite, Troia celebrou. Acreditando que a guerra tinha finalmente acabado, festejaram até não aguentar mais. E na calada da noite, a barriga do cavalo se abriu. Odisseu e seus homens saíram, renderam os guardas sonolentos e abriram os portões da cidade para o exército grego que tinha voltado secretamente. O que se seguiu foi um massacre. A cidade foi saqueada, incendiada e seus habitantes mortos ou escravizados. O dramaturgo Eurípides, na sua peça As Troianas, captura o tamanho da tragédia pela boca da profetisa Cassandra. Ela diz que os troianos, que morreram defendendo seu lar e foram enterrados por suas famílias, eram, de certa forma, mais sortudos que os gregos vitoriosos, que morreram longe de casa e cujas famílias os esperavam em vão. Uma vitória com um custo humano que não dá nem para medir. A brutalidade do saque de Troia, com desrespeito até aos templos dos deuses, deixou os olimpianos furiosos. A vitória grega virou uma maldição. Tempestades divinas destruíram seus navios na viagem de volta. Agamenon, o líder da expedição, sobreviveu à guerra só para ser assassinado pela própria esposa quando chegou em casa. E Odisseu, o cérebro da vitória, foi condenado a vagar pelos mares por mais 10 anos, uma jornada épica de sofrimento que ficou conhecida como a Odisseia. Isso tudo nos leva à pergunta final, uma que intriga historiadores e arqueólogos há séculos. O que nessa história épica é mito e o que pode ser verdade? O mito de Troia foi muito além da Grécia. Este relevo, por exemplo, está num sarcófago romano e mostra o julgamento de Paris, séculos depois dos supostos eventos. A história foi contada e recontada, inspirando arte, literatura e até a identidade de civilizações futuras, como a de Roma, que dizia descender do herói troiano Eneas. Quando a gente compara a lenda com as evidências, o quadro fica fascinante. A nossa principal fonte literária é a Ilíada de Homero, que diz que a causa da guerra foi o rapto de Helena. Já muitos historiadores acreditam que uma guerra real pode ter tido motivos mais práticos, como o controle do Estreito de Dardanelos, uma rota de comércio vital. E a arqueologia entra em cena em Izarlik, na Turquia, onde ruínas de uma cidade da Idade do Bronze, com sinais de destruição violenta, correspondem à localização da Troia de Homero. No fim das contas, a Guerra de Troia realmente aconteceu? A verdade é que não tem uma resposta definitiva. A maioria dos estudiosos concorda que é bem improvável que tenha acontecido exatamente como Homero descreveu, com deuses intervindo e tudo mais. Mas a crença geral é que o poema épico provavelmente se baseia num fundo de verdade histórica, uma série de conflitos ou uma grande guerra que rolou na Idade do Bronze e que foi lembrada e embelezada através de séculos de tradição oral. E no final, a saga de Troia nos deixa com essa reflexão. A história, como a gente conhece, é uma mistura de fato, ficção e propaganda. O cavalo de Troia, seja ele um fato histórico ou uma metáfora brilhante, nos ensina uma lição que nunca envelhece, que a inteligência pode superar a força, a astúcia pode derrubar qualquer muralha e que a verdade, muitas vezes, é a primeira vítima da guerra.